Você já acordou no meio da noite, olhou para o relógio e percebeu que eram 3 horas da manhã? Para muitos, isso parece apenas uma coincidência, mas para outros, é o início de um profundo mistério espiritual. Na Bíblia, vemos diversos relatos onde Deus escolhe a madrugada para falar, revelar e instruir seus filhos. Em Salmos, capítulo 119, versículo 147, o salmista declara: "Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra." Isso mostra que o período da madrugada é um tempo de busca, clamor e revelação. Acordar nesse horário pode ser um convite divino para se aproximar mais de Deus. Durante a noite, o silêncio do mundo se intensifica e o barulho das distrações desaparece. É nesse momento que o Espírito Santo encontra espaço para ministrar ao nosso coração. Em Salmos, capítulo 63, versículo 6, Davi diz: "Quando me lembro de ti na minha cama e medito em ti nas vigílias da noite, perceba que existe algo de especial no silêncio da madrugada. É um momento em que nossa mente está mais sensível e nossos ouvidos espirituais podem ouvir a voz de Deus com mais clareza." Acordar às 3 da manhã pode ser um chamado para oração, arrependimento, direção ou consolo. A Bíblia também mostra que, muitas vezes, Deus fala no meio da noite. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: "Antes, Deus fala de uma e de outra maneira, porém o homem não atenta para isso. Em sonho, ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama." Esse texto revela que a madrugada é um portal para revelações espirituais. Enquanto muitos dormem, Deus desperta alguns escolhidos para que estejam atentos aos seus sinais e instruções. Outro ponto importante é que as 3 horas da manhã representam o início de um novo ciclo espiritual. Biblicamente, a madrugada sempre foi um tempo de encontro com Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que, levantando-se de manhã, muito cedo ainda escuro saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Jesus escolhia a madrugada para orar, isso mostra que esse horário é um tempo de intimidade profunda com o Pai, quando nenhuma distração externa consegue roubar nossa atenção. Mas por que especificamente 3 horas da manhã? Muitos estudiosos associam esse horário a um turno espiritual. É um período onde o mundo físico está mais silencioso e o reino espiritual se torna mais ativo. Em Lamentações capítulo 2, versículo 19, encontramos uma poderosa instrução: "Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor." Deus desperta seus filhos nesse tempo para orar, interceder e buscar forças para enfrentar as batalhas invisíveis que cercam suas vidas. O inimigo também sabe que a madrugada é um horário estratégico. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, Jesus explica: "Mas dormindo os homens veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se." Isso significa que, enquanto muitos descansam, o reino das trevas tenta agir. Por isso, Deus desperta guerreiros espirituais para vigiar, interceder e combater nas regiões celestiais através da oração. Por fim, acordar às 3 da manhã pode ser um convite de Deus para mudar sua história. Não é apenas sobre oração, mas sobre entender um propósito maior. O Senhor chama seus filhos para batalhas espirituais, cura emocional, transformação de vida e aproximação dele. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, está escrito: "O Senhor Deus me deu língua erudita, para que eu saiba dizer ao cansado uma palavra de conforto. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos." Ou seja, Deus desperta seus escolhidos para dar instruções, trazer respostas e renovar forças. Quando Deus te desperta às 3 da manhã, isso raramente acontece por acaso. Ele está te chamando para algo maior. A Bíblia mostra que muitas vezes o Senhor usa horários específicos para se revelar aos seus filhos. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 8 e 9, lemos:
E o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Então se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim como Samuel, muitas pessoas são despertadas para ouvir a voz de Deus, mas nem todos percebem o chamado. Acordar nesse horário pode significar que o Senhor quer falar algo específico ao seu coração. Deus também desperta seus filhos para a intercessão. Muitas vezes você não está acordando apenas por si mesmo, mas para orar por alguém que está passando por um momento de guerra espiritual, enfermidade ou perigo. Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Deus diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Quando o Senhor te desperta, Ele pode estar te chamando para ficar na brecha por alguém que nem imagina que precisa das suas orações. Esse chamado exige sensibilidade espiritual e disposição para obedecer. Outro propósito de Deus ao te acordar nesse horário é te levar a um nível mais profundo de intimidade. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o Senhor faz um convite poderoso. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Às vezes a rotina, o barulho e as preocupações do dia impedem que a nossa mente esteja totalmente focada na presença de Deus. Por isso Ele escolhe a madrugada para te ensinar segredos espirituais, te dar direção para decisões importantes e fortalecer a sua fé. Também é importante entender que às 3 da manhã muitas batalhas espirituais estão acontecendo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos alerta: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, Deus desperta guerreiros para orar e enfrentar as forças das trevas. Se Ele te chama nesse horário, pode ser porque existe uma batalha acontecendo ao seu redor e a sua oração será decisiva. Além disso, a madrugada é um tempo de consolo e cura emocional. Em momentos de dor, solidão e incertezas, Deus aproveita o silêncio da noite para trazer paz à sua alma. Em Salmos capítulo 30, versículo 5, está escrito: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o Senhor te acorda às 3 da manhã, Ele pode estar te preparando para um novo tempo, para uma transformação interna, para restaurar suas forças e renovar sua esperança. Deus também pode estar alertando sobre ataques espirituais. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus disse aos discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O ato de acordar nesse horário pode ser um convite à vigilância espiritual. É o Senhor te chamando para permanecer atento, para orar e proteger não apenas sua própria vida, mas também a vida da sua família. Por fim, acordar às 3 da manhã pode ser um chamado para a transformação pessoal. O Senhor quer te mostrar áreas da sua vida que precisam ser ajustadas, feridas que precisam ser curadas e decisões que precisam ser tomadas. Em Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está te chamando para um encontro com Ele, para uma mudança profunda, para alinhar seus caminhos ao propósito que Ele tem para você. Existem momentos em que acordamos durante a madrugada e voltamos a dormir sem dar importância. Porém, quando isso acontece repetidas vezes, pode ser um sinal espiritual de que Deus quer falar com você. A palavra de Deus nos mostra que Ele usa diferentes formas para se comunicar. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, está escrito: Antes,
Deus fala 1 e 2 vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Ou seja, muitas vezes o Senhor te desperta para te revelar segredos espirituais que não podem ser compreendidos durante o barulho do dia. A madrugada é um momento de silêncio, onde a sua alma está mais sensível para ouvir a voz dele. Um dos sinais mais claros de que é Deus te acordando é quando, ao abrir os olhos, você sente uma inquietação no espírito, como se algo estivesse te chamando. Essa sensação não é medo, mas uma necessidade profunda de orar. Em Salmos capítulo 63, versículo 6, Davi declara: "Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite." O Espírito Santo pode estar incomodando o seu coração para que você se levante, se ajoelhe e busque direção. Quando isso acontece, o melhor que você pode fazer é obedecer. Outro sinal é quando, durante a madrugada, você sente uma paz sobrenatural e percebe um ambiente diferente ao seu redor. Isso acontece porque a presença de Deus se manifesta de forma especial nesse momento. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, o Senhor disse a Moisés: "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Quando Deus te acorda, Ele não traz confusão, medo ou perturbação, mas sim descanso, força e renovo. Se ao acordar você sente que precisa entregar algo ao Senhor, confie. É Ele quem está te chamando. Além disso, é importante observar o que acontece após esse despertamento. Muitas vezes, quando obedecemos e oramos, sentimos respostas imediatas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, está escrito: "Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei." Se depois de orar, você percebe que Deus te encheu de paz, clareza e até respostas que antes não tinha, esse é um sinal poderoso de que Ele mesmo te despertou para um encontro secreto. Porém, precisamos ter discernimento, porque nem todo despertar vem de Deus. Existem momentos em que a ansiedade, o estresse e até ataques espirituais podem nos tirar o sono. Por isso, é essencial orar pedindo direção. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Quando você pede discernimento, o Espírito Santo te revela se aquele chamado vem do céu, ou se é apenas consequência natural de preocupações ou batalhas espirituais. Outro sinal de que é Deus te despertando às 3 da manhã é quando, após levantar para orar, você começa a ter visões, lembranças ou sentimentos direcionados a alguém específico. Isso pode indicar que o Senhor está te chamando para interceder por alguém. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo exorta: "Perseverai em oração, velando nela com ação de graças." Quando o Espírito Santo traz alguém à sua mente nesse momento, não ignore. Ore, clame e declare bênçãos sobre aquela vida. Pode ser que Deus esteja te usando como instrumento de livramento. Por fim, um dos maiores sinais de que é Deus quem te acorda é a transformação que isso gera dentro de você. Se com o tempo, a sua fé se fortalece, se a sua intimidade com o Senhor aumenta, e se você começa a ter direcionamentos claros para decisões importantes, isso mostra que o despertamento é um ato de amor e cuidado divino. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, está escrito: "O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos." Perceba, Deus desperta para ensinar, consolar, fortalecer e guiar. Poucas pessoas sabem, mas às 3 da manhã tem um significado espiritual profundo. Na tradição bíblica, a noite era dividida em vigílias, períodos específicos para oração, intercessão e batalhas espirituais. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 24, a Bíblia diz: "E aconteceu que, na vigília da manhã,
O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o arraial dos egípcios e alvoroçou o arraial dos egípcios. Essa vigília da manhã geralmente acontecia entre 3 e 6 dias. Isso significa que o agir de Deus na madrugada não é coincidência. Ele se move de forma sobrenatural nesse período. Muitos estudiosos afirmam que as 3 da manhã são conhecidas como a hora da batalha espiritual. Isso porque, segundo relatos bíblicos e teológicos, é nesse horário que as trevas intensificam sua atuação e os anjos do Senhor também estão em guerra para proteger os filhos de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo explica: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Por isso, quando você acorda nesse horário, pode ser que o Espírito Santo esteja te chamando para participar dessa guerra por meio da oração. Outro ponto importante é que Jesus orava durante a madrugada, dando-nos um exemplo poderoso. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se até o Filho de Deus buscava comunhão com o Pai nesse horário, isso mostra que há algo especial na madrugada. É um momento de intimidade, de revelações e de experiências profundas com Deus, quando tudo está em silêncio e a sua mente está mais aberta para ouvir a sua voz. Além disso, em Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, encontramos um dos textos mais impactantes sobre o poder da oração durante a madrugada. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Embora aqui seja perto da meia-noite, muitos teólogos relacionam esse período de intercessão à força espiritual que se intensifica nas vigílias. Isso nos ensina que o impossível acontece quando obedecemos ao chamado de Deus para orar. Mas por que às 3 da manhã especificamente? Alguns estudiosos associam esse horário à inversão simbólica da crucificação de Cristo. Jesus foi crucificado por volta da hora 9, cerca das 15 horas, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Assim, as 3 da manhã seriam como o espelho espiritual desse momento, simbolizando a hora em que as trevas se levantam, mas também a hora em que a luz de Cristo tem maior poder para libertar e restaurar. Outro detalhe impressionante é que muitos relatos bíblicos de livramentos e revelações acontecem durante a madrugada. Em Salmos, capítulo 119, versículo 62, Davi declara: à meia-noite me levantarei para te louvar, por causa dos teus retos juízos. Essa prática de acordar para buscar a Deus demonstra uma disciplina espiritual que nos conecta ao sobrenatural. Quando o Espírito Santo te desperta às 3 da manhã, ele pode estar te chamando para interceder por alguém, receber direção ou até ser protegido de ataques espirituais. E não podemos esquecer que, além da oração, a madrugada também é um tempo de revelação de segredos. Em Daniel capítulo 2, versículo 19, lemos: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Daniel buscava respostas que ninguém mais conseguia dar. E foi na quietude da noite que Deus lhe mostrou mistérios ocultos. Da mesma forma, quando o Senhor te acorda nesse horário, Ele pode estar prestes a te entregar respostas que mudarão o rumo da sua vida. Por fim, as 3 da manhã também podem indicar um chamado para vigiar. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas dormem espiritualmente enquanto batalhas acontecem ao seu redor.
Quando Deus te desperta, Ele está te convidando a participar do mover dele e a proteger sua vida, sua família e seu destino. Quando Deus te desperta às 3 da manhã, não é por acaso. Esse é um chamado pessoal para você se aproximar dele e entrar num nível mais profundo de intimidade e revelação. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes esse clamor é mais fácil de acontecer quando tudo está em silêncio e o mundo ao seu redor dorme. É nesse momento que a voz de Deus se torna mais nítida para quem tem o coração sensível. Há momentos em que o Senhor te desperta porque há algo urgente acontecendo no mundo espiritual. Em Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isso significa que Deus levanta intercessores para vigiar e orar. Se ele te acorda às 3 da manhã, pode ser que você esteja sendo chamado para ser um desses guardiões espirituais. Também é importante entender que Deus te prepara durante a madrugada para os desafios do dia seguinte. Em Salmos, capítulo 143, versículo 8, Davi ora: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho em que devo andar, porque a ti levanto a minha alma. Quando o Espírito Santo te desperta, ele pode estar te mostrando o caminho certo, livrando você de decisões erradas e protegendo você de ataques ocultos que ainda nem aconteceram. Outro motivo poderoso para esse despertar é a cura emocional e espiritual. Muitas vezes, feridas profundas da alma são tratadas no secreto com Deus. Em Salmos, capítulo 34, versículo 18, lemos: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Às 3 da manhã, quando a mente está mais tranquila, Deus encontra espaço para curar memórias, restaurar feridas e renovar forças. Esse momento pode ser uma verdadeira terapia espiritual. Mas também precisamos entender que esse horário envolve batalhas invisíveis. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo alerta: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, quando Deus te acorda, não ignore. Pode ser um chamado para lutar em oração contra algo que tenta se levantar contra você, sua família ou seus propósitos. A vitória espiritual muitas vezes acontece de madrugada, no secreto, quando ninguém vê. Outro detalhe profundo está em Salmos, capítulo 91, versículo 5, onde a Bíblia diz: Não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia. Isso nos mostra que, durante a noite, muitas batalhas acontecem no mundo espiritual. Mas Deus te desperta para te dar proteção, para que você não seja atingido por nenhum ataque do inimigo. Ele te chama para ficar sob as suas asas e se refugiar na sua presença. Por fim, entenda que as 3 da manhã podem ser o momento em que Deus quer te entregar uma nova missão. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, lemos: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor te acorda, Ele pode estar te preparando para algo maior, para ser usado com poder, para levar luz onde há trevas e esperança onde há dor. Ele te chama porque confia em você e porque tem um propósito grandioso para a sua vida. Se Deus tem te acordado às 3 da manhã, não é coincidência, é um chamado. Ele quer falar com você, te curar, te proteger, te preparar e te aproximar mais dele. Não ignore esse mover do Espírito Santo. Busque o Senhor nesse momento. Ore, leia a palavra, adore. Grandes respostas podem estar esperando por você nesse horário.
Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Agora é o seu momento de responder ao chamado. A sua madrugada pode ser o seu encontro com Deus.